sou estudante e trabalhadora da cidade de Sorocaba e vim representando o movimento contra a catraca. Primeiramente, eu queria colocar algumas propostas, né? Porque a gente sabe que mobilidade urbana é um conceito que vai além da maior disponibilidade de transporte público e de facilitação ao acesso do centro ao centro da cidade. A gente também tem que considerar que o transporte público é um direito da população, assim como usufruir da cidade de Sorocaba. E para isso a gente tem que romper algumas barreiras. Para isso a gente propõe o passe livre, né? O funcionamento de 24 horas do transporte público e a ampliação da integração dos ônibus. Essas são as 3 propostas. E nós temos também uma pergunta, né? Porque se acontecerem mesmo as obras do Plano Diretor de Mobilidade Urbana, algumas famílias, se não várias, serão removidas. O que a gente quer saber é qual é o plano da Prefeitura para a alocação dessas pessoas, porque a gente sabe que esse tipo de atividade tem um histórico de violação dos direitos humanos, inclusive na cidade de Sorocaba, né? E é isso. Como eu já falei, a desapropriação na Avenida São Paulo já programada muito anteriormente à Prefeitura para o alargamento ali naquela baixada da Avenida São Paulo, próxima à farmácia, que é onde tem uma restrição para pelo menos deixar uma faixa de circulação para que a gente não compartilhe a única faixa BRT veículo. Então ali já está programada, é a única. Isso foi fundamental para o nosso plano na CEMOB. Se tivesse muita desapropriação, provavelmente o nosso projeto não seria aceito, mesmo porque ainda em fase de projeto bastante funcional. É o único projeto do governo federal que aceitou apenas funcional, com 1, 2 meses, 3 meses no máximo de estudo. Todos os outros de pavimentação precisam pelo menos projeto básico. Então, por esse motivo, se pensasse numa loucura de fazer metrô ou outra coisa que desapropriasse muito, só esse custo da desapropriação seria inviável. Então, a curtíssimo prazo do transporte coletivo não tem. É claro que a longo prazo, e junto com a Secretaria de Habitação, tem que se acompanhar para se fazer da melhor maneira possível, respeitando os direitos, as desapropriações que podem vir ou não. A desapropriação tem 2 caminhos: a questão do custo, às vezes proibitivo, e antes do custo eu coloquei em segundo lugar, mas de maior importância, né, o que se acontece com quem é desapropriado e as condições que essas pessoas, não é só pagar, né, ver se essas pessoas têm condição de desapropriação, que já melhorou muito, o valor real, etc., mas as condições que essa pessoa poderá viver. Então, você tem razão nesse ponto. A questão de 24 horas não contempla diretamente aí uma questão pontual, mas nós já estamos estudando para verificar como fazer esse investimento que não tem retorno de demanda. Ônibus 24 horas é apenas um investimento, o que o transporte coletivo tem que pensar também, né? O transporte coletivo não pode só pensar em você ter aonde tem a linha de maior demanda, né? Ela tem que ser compensadora, por isso a tarifa é única. Então, o ônibus 24 horas já tivemos exemplo ruins, falta de demanda, falta de segurança, uma série de coisas. Mas agora, através do Conselho da Juventude, fomos procurados e eles até vão apresentar um projeto para a gente, e a gente poder estudar o retorno das linhas de madrugada, até mesmo agora pela lei seca, que tem a ver com táxi e condições dos ônibus. 24 horas. A questão do passe livre, mais do que uma discussão técnica, Sorocaba é uma discussão política, primeiramente, né? Mais do que isso. O transporte coletivo tem 2 coisas que a lei de mobilidade agora deixou muito claras, e Sorocaba participa desde a época do presidente da URBS, do Crespo, aqui presente, e do prefeito Panunzio, que era o prefeito à época. Nós já desvinculamos custo de tarifa, né? E hoje, efetivamente, a lei de mobilidade, todos que 587 de 2012, deixa isso claríssimo. Custo do transporte é uma coisa, tarifa cobrada do usuário é outra. Agora, é claro, se houver fonte de receita de que você pode subsidiar muito, ou até tudo, né, o custo continua. Então a tarifa pode ser 0. Eu não defendo esse critério, eu estou só falando teoricamente o que isso acontece. O nível de subsídio, na Europa, por exemplo, tem subsídio de 70%, o usuário paga 30%, 30% e o usuário paga 70%, depende. Sorocaba, por exemplo, o custo do transporte é subsidiado, em torno de uma cifra anual de 29 a 30 milhões de reais. Era 14, o ano passado passou a 29. Para subsidiar o estudante que tem desconto, o domingão de R$1, o idoso, uma série de coisas. Uma série de subsidiar, por exemplo, quando não é só custo, você tem que aumentar a qualidade do serviço de transporte. Tudo isso é colocado no subsídio. A diferença entre quanto vem de subsídio do governo e quanto o usuário paga diretamente na catraca, seja com cartão, essa diferença que se chama passe livre. Subsídio cobrir tudo, ele fica 0. Cobrir pouco, ele tem o seu valor. Particularmente, tecnicamente, os países que eu conheço em matéria de IP, que tem lido, que tem tarifa 0, não foram bons operacionalmente, né? Muita procura indiscriminada, uma loucura. Quer dizer, não são bons exemplos tarifa 0. São bons exemplos tarifas subsidiadas para se compor do custo total do transporte.
O Celso está lembrando que o subsídio fundamentalmente é o que você falou, e isso sim nós vamos contemplar. Cada vez mais tentar fazer com que o indivíduo não precise de maneira alguma pagar duas tarifas. A integração que já era física, quando se iniciou em 1992 em Sorocaba, dos terminais, era necessário, não havia tecnologia disponível para se fazer se não fosse física, fechada no interior do terminal. Hoje ela é feita em qualquer ponto da cidade. As áreas de transferência são áreas de interconexões de vias de linhas de interbairros, etc. Não necessariamente tem que fazer ali. Em qualquer ponto da cidade, a pessoa pode pegar o segundo ônibus e até 4 ônibus com 5 viagens com a mesma tarifa usando o cartão de integração. Isso vai ser cada vez mais, é o que já existe, na verdade, a pessoa pode fazer. O que talvez precise fazer é mais publicidade, mais marketing para a pessoa integrar. Ela pode integrar física ou pode integrar com o cartão. Para o usuário de transporte, para o empresário, ele não sente nada, porque ele tem uma tarifa técnica que ele ganha pelo usuário que entra. Para ele se integrar ou não integrar, o poder público que tem, aí sim que aumentar a integração. Por isso foi criado, eu não gosto de chamar isso porque essa é uma sigla, é mais partidária, mas a gente virou uma questão nacional, virou marca, que é o bilhete único. Né? O bilhete único virou marca, mas o nome correto é integração temporal do sistema de transporte, espacial quanto às linhas, temporal e quanto ao tempo, para você fazer o uso. E o apelido que pegou, e a gente fala também, é o bilhete único, que nós temos já 7, 8, 9 anos, uma das primeiras cidades a implantar o bilhete único logo após, desde 92, a integração fechada.